O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, neste domingo, 12º do tempo comum, estamos continuando a leitura do Evangelho de Marcos, todos os domingos, e nós chegamos ao capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. E o texto de hoje, ele é um episódio das narrativas do Evangelho, em que Jesus está às margens do mar da Galileia. Portanto, nós temos aqui um primeiro elemento. Jesus, à beira do mar, convida os seus discípulos para passarem para a outra margem, isto é, para o outro lado. O passar para o outro lado no Evangelho é um ponto interessante, porque indica sempre em todos os evangelhos a experiência de viver uma nova realidade. Quando Jesus diz para os seus discípulos, se pegarmos, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de São João, logo depois que Jesus realiza a multiplicação dos pães, Jesus toma, na verdade, o barco e vai para o outro lado sozinho, sem os discípulos, indicando uma nova realidade. Tanto que depois ele vai à sinagoga de Cafarnaum para fazer o grande discurso a respeito do pão da vida. Então, o passar para a outra margem, se direcionar para o outro lado, indica um novo tempo, uma nova realidade. Jesus passa então com os seus discípulos para o outro lado. É interessante que em outras passagens bíblicas do próprio Evangelho, Jesus sempre convida os seus discípulos a se retirarem para a oração, para permanecer um pouco mais na intimidade com Ele e no silêncio. No caso do Evangelho de hoje, Ele os coloca na barca e passa para o outro lado. O Evangelho nos dá um segundo elemento, que começou a soprar uma ventania muito forte, de modo que as ondas entravam na barca. E Jesus, diz o Evangelho, dormia na parte de trás. Então, o primeiro elemento, a presença do mar. Ele é uma constante nas Sagradas Escrituras, desde o princípio. Um segundo elemento, a presença da barca. A barca, ela é símbolo
da igreja. Todas as vezes que nós olhamos a barca, nós vamos nos recordar da igreja, porque a igreja é esta grande barca que peregrina no mar desta vida para nos conduzir ao porto seguro, que é Cristo, isto é, o céu. Então nós estamos nesta barca e nós entramos na barca através do sacramento do batismo, quando iniciamos a vida cristã. Se nós tomarmos a literatura dos padres da igreja dos primeiros séculos, ela é totalmente recheada com esta realidade de apresentar a barca como a igreja. Tanto que se nós tomarmos vários textos, até mesmo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, o episódio do dilúvio, onde Noé constrói uma grande barca para abrigar as pessoas, e saíram lá os sobreviventes que permaneceram nesta barca e que foram salvos. Então a barca, sendo símbolo da igreja, é o caminho de salvação. Diante disto, desses dois elementos que norteiam o evangelho de hoje, o mar e a barca, o evangelho segue a sua narrativa, dizendo que Jesus estava no barco, dormindo na parte de trás. Os discípulos estavam ali no barco. E no meio de tudo isso, sopra uma ventania muito forte, que as águas entram dentro da barca. E os discípulos ficam apavorados com isto. Muito se tentou compreender ao longo dos séculos, na doutrina dos padres da igreja e tantos santos na história, a respeito de uma leitura espiritual a respeito do evangelho de hoje. Porque se pode fazer muitas formas de interpretação da Sagrada Escritura. Aqueles que participam da catequese com o pároco se recordam que numa das catequeses eu falei sobre os modos de interpretação da Sagrada Escritura. Existem alguns modos. Tem um modo literal, que você faz a leitura do texto no sentido literal das palavras que estão contidas, mas existe um segundo sentido, que é o sentido espiritual, que é o sentido que você vai buscar uma realidade para a sua própria vida cristã, aplicando o texto à sua vida. E fazendo uma leitura espiritual do texto de hoje, os padres e os santos da igreja veem nesta passagem justamente a igreja que peregrina neste mundo como a barca, no meio dos grandes desafios que ela enfrenta neste mundo. Nós somos, se formos observar claramente, vivemos em tempos onde a igreja passa por grandes dificuldades. E os ventos contrários querem entrar nesta barca. As ondas entram nesta barca. A gente olha em todos os séculos da história da igreja e vê o quanto a igreja lutou para salvaguardar o patrimônio da fé. O quanto tantos mártires e santos deram sua vida pela fé. No entanto, nos tempos de hoje não é diferente. Nós vemos tantos ventos soprando, parece que contrários à igreja. Nós vemos tanta confusão, até mesmo teológica, dentro da própria igreja. E a gente às vezes se pergunta, o que está acontecendo? Para que caminhos que a fé está se direcionando? A gente parece que fica meio confuso, a gente vê que uma certa realidade mundana vai tomando conta dos espaços eclesiais, isto é, dos espaços da igreja, e vai causando confusão nas pessoas, confusão doutrinária. Não estou falando de confusão em outros sentidos, mas de doutrina, onde nós não sabemos em quem acreditar. Isso se faz presente nos nossos tempos, ainda mais com as redes sociais, onde as pessoas têm contato com tantos meios de comunicação que estão aí à disposição, e se houve uma coisa, e se houve outra coisa. Para vocês terem uma ideia, gente, há pouco tempo atrás, uma pessoa entrou em contato comigo e perguntava, olha padre, está havendo um comentário por aí que até o final de junho vai haver uma grande escuridão, né? Então a gente tem que guardar comidas
Nós temos que comprar muitas velas porque vai haver uma grande escuridão e a gente precisa estar preparado para isso. Eu sempre digo, olha, profetizar que o mundo ia acabar, que haveria tudo isso, já se foi dito muito. Lembro que quem viveu na virada do milênio, do ano 2000, disse que o mundo ia acabar em 2000, né? Nossa, em 2000 vai acabar, e tanta gente falando por aí, e as pessoas desesperadas. Olha, nós temos que ter fé. O dia e a hora que Jesus vai voltar, Ele mesmo não disse quando será. Então assim, se você está em Cristo, como disse a segunda leitura, você é nova criatura, você não tem que ter medo. Não tem que ter medo de escuridão, não tem que ter medo de trevas. Se você é de Cristo, você é uma criatura nova. Mas aí, o que eu estou querendo falar a respeito disso? É que os ventos de doutrina estão espalhados por todos os lados, de confusão, às vezes. E as pessoas começam a se apavorar. Então, primeira coisa, nós precisamos fincar o nosso pé dentro da Igreja Católica e deixarmos de ser trouxas. Seja católico. Todos os domingos a gente diz, no creio, não diz? Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, aprenda a ser católico. Aprenda a professar esta fé com veracidade. E dizer, eu creio na Igreja. Eu creio que no meio das tempestades desta vida, dos assombros que assolam a Igreja, Cristo é quem sustenta essa barca. Só que qual é o problema da maioria de todos nós? É que nós sofremos com algumas tentações. A primeira é que quando a igreja é assolada pelas tribulações, nós temos a tendência de ver os ventos atormentando a igreja, as águas invadindo a igreja, e nós queremos pular fora da barca. Fugir. Não, eu vou sair dessa barca, porque esse negócio aqui parece que vai afundar. Então a primeira tentação recorrente das pessoas é querer sair da barca. Meu irmão, agarra essa barca não afunda. Aí as pessoas confusas com ventos de doutrina, nossa, eu não sei mais, eu não vou mais na igreja porque eu estou confuso. Meu irmão, é como eu disse na homilia de ontem, só existe um motivo fundamental para que você venha à igreja. E qual é? O motivo fundamental que você vem à igreja é para buscar sacramentos. Ponto. E o que é o sacramento? O sacramento é a vida da graça dentro de você, ou seja, é Cristo dentro de você. Esse é o motivo. O resto, é acréscimo. Então, qual é o motivo que nós estamos aqui? Eu venho para a igreja para buscar e firmar a minha base da vida espiritual nos sacramentos. Ponto. Tendo presente isto, você vai encontrar na igreja, como recordou há poucos tempos, né? Dom José Francisco Falcão de Barros, que é bispo auxiliar do Ordinariado Militar de Brasília, fazendo uma homilia na Canção Nova, que ele dizia que, infelizmente, dentro da igreja existem as fofoqueiras de Satanás, né? É evidente, tem gente para fofocar de todos os lados, né? Então, mas é isto. Vocês podem procurar até no YouTube lá, Dom José Francisco Falcão de Barros, onde ele fala das fofoqueiras de Satanás. Então você vê na igreja pessoas que querem causar cisão, pessoas que querem causar divisão. Você vê pessoas com ventos de doutrina, que querem ensinar doutrinas estranhas a respeito da fé. Mas você não deve se abalar por isso. Eu vou deixar a igreja porque na igreja tem um bando de gente frágil. Não, você não está na igreja por causa das pessoas, você está na igreja por causa de Cristo. Você vem à igreja por causa da vida sacramental, que você se alimenta. Eucaristia, confissão, o batismo, o matrimônio, a ordem, a unção, enfim. É isso que sustenta a nossa vida espiritual. Então, a primeira razão é não sair dessa igreja. Se você sofre a tentação de abandonar a igreja, larga isso. Deixa de lado essa ideia satânica. Firma os seus pés. Eu estou aqui por causa de quem? De Cristo. É Cristo. Eu sou muito claro em dizer, se a igreja dependesse de nós padres, e até mesmo os bispos, meus irmãos, a igreja acabaria. Essa igreja não é sustentada por padres e bispos. Nós temos que lembrar que essa igreja é de instituição divina.
Ele mesmo disse, nós vamos ouvir no evangelho do próximo domingo, Mateus capítulo 16, que nós vamos celebrar São Pedro. Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não tem Satanás que derruba, nem as fofoqueiras de Satanás, que talvez queiram destruir a igreja, não são capazes de fazer isso. Se nem Satanás consegue, o que dirá com as fofoqueiras? Então, a igreja é divina, e nós viemos aqui por causa do seu divino fundador, Cristo. Ponto. Resolveu um problema, que é uma tentação nossa. Ai, feriu meu ego, não vou mais na igreja, estou chateado. Gente, isso no mínimo é infantilidade. Isso é coisa de criancinha de creche. Infantilidade total. E não estou desprezando a creche aqui, porque o padre Rogério está desprezando. Estou falando que é infantilidade. Essa é a verdade, entendeu? Nós temos que ser maduros. Temos que saber que existe um tempo para cada coisa. Ok? Então, firma o seu pé nesta barca. Segunda tentação que as pessoas correm é de achar que Jesus está dormindo e Jesus não está preocupado conosco. Jesus está aqui no barco dormindo, os discípulos olham para ele e dizem: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Nós estamos afundando. A tua igreja passa por tempos difíceis e o Senhor não faz nada. Então Jesus levanta, acorda, né? E existe uma passagem de São Jerônimo, muito bonito, padre da igreja do século III. São Jerônimo foi um dos tradutores da Sagrada Escritura, né? E São Jerônimo diz que quando Jesus está dormindo sobre um travesseiro, quer dizer que Jesus está inclinado no seio do Pai. E não é que Jesus esteja dormindo literalmente, né? Pode ser, literalmente ele está dormindo, é fato, né? Enquanto a sua humanidade está ali como pessoa, né? Mas o inclinar-se é o estar no seio do Pai, estar voltado para a intimidade do Pai. É isso que nós precisamos crer. O Cristo está lá na intimidade do Pai. A gente diz do creio que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Estando à direita do Pai, Ele sustenta essa igreja. Ele não desampara. No mínimo, uma pessoa que acha que Jesus está indiferente ou que Jesus não se importa comigo, é uma pessoa que não tem vida espiritual. É uma pessoa que não reza. Então, qual é o problema de uma pessoa que, Jesus parece que me abandonou, me deixou? É que você não tem fé. Você precisa praticar atos de fé, você precisa começar a crer. Crer que Jesus está conosco. E não é porque eu estou passando por um vento encrespado, difícil, uma tribulação, é que Jesus não está comigo. Ele está conosco. E Ele pode acordar e através da sua palavra dizer: silêncio, cala-te, e tudo cessar. Mas pode ser que Jesus permita uma grande tribulação para que a gente cresça na fé. Então vejam, Jesus não nos desampara. Jesus está perto de nós. E se nós estamos nesta barca, que é a igreja, fundada sobre a rocha, não há o que temer. A prova disso é o evangelho de hoje. Se vocês estiverem na barca que é a igreja, se alimentando da vida de oração e da vida sacramental, se a tempestade estiver surgindo, se o mar estiver encrespando, tenha fé. Jesus pode estar até dormindo, mas Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Então nós precisamos praticar o ato da fé. A segunda leitura de hoje, né? São Paulo escrevendo à comunidade de Corinto, ele diz que o amor de Cristo nos pressiona. Numa outra tradução diz que, da Bíblia de Jerusalém, diz que o amor de Deus nos constrange. É isso. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus está nos pressionando, nos constrangendo. Para quê? Para que a gente seja impulsionado ao amor. Para que, como o final da leitura de hoje, o apóstolo conclui, nós tenhamos, meus irmãos, uma vida nova em Cristo. E sejamos novas criaturas. Porque tudo que era velho, passou. Tudo é novo. Então, esse domingo, nós somos convidados a reafirmar a nossa fé e pedir que
o Senhor continue nos sustentando e que não haja de nossa parte temor, medo, quando os ventos contrários soprarem contra a barca. Não há o que temer. Quem sustenta essa igreja? Cristo. Ela é de instituição humana? Não. Ela é de instituição divina. Se fosse de instituição humana, já teria falido há muito tempo. Como era de instituição sobrenatural, é de instituição divina, ela se mantém ao longo dos séculos, enfrentando os ventos impetuosos, os ventos fortes, mas ela não afunda. O Evangelho de hoje ainda diz que existiam outras barcas. Nós não sabemos o destino dessas barcas. O Evangelho não nos diz. Nós sabemos que o destino da barca de Cristo é o porto seguro, que é o céu. Só que aqui está uma confusão, uma terceira tentação das pessoas. As pessoas acham que entram na igreja e elas estão como que protegidas numa gaiolinha de todos os ataques do inimigo. Olha, uma vez que você vem para a igreja, prepara-te, prepara o couro. Se você quiser ser de Deus e de Cristo, você vai passar por tribulações. Ah, eu vim para a igreja agora, então eu estou numa redoma. Ninguém tem poder de atacar. Não. Quanto mais próximos de Deus, mais o inimigo vai tentar colocar a nossa alma em perdição. Agora, qual é o trabalho que o demônio tem num prostíbulo? Me diga. Nenhum. Lá ele não precisa. Lá a coisa já está lascada. Ou seja, as pessoas já estão perdidas nas paixões da carne, envolvidos em busca de prazeres. Então não tem que ir lá perder as pessoas. Se tem um lugar que ele precisa pôr as pessoas em risco, é o lugar onde as pessoas estão buscando aquele que é o seu inimigo, Cristo. Então, é aqui que as provações virão e é aqui que nós vamos ter que firmar o nosso pé em Cristo. Daqui eu não posso sair, porque eu estou sobre a barca que é de Cristo. Não é a barca do Rogério. Porque se fosse a barca do Rogério, seria uma furada. É a barca de Cristo. E é nesta barca que nós permanecemos através da fé que nós vamos professar logo mais. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. É nessa igreja que nós vamos firmar as nossas bases e a nossa fé. Meus irmãos, confiemos-nos ao Senhor. O salmo de hoje, muito bonito, no versículo 28, dizia: eles gritaram ao Senhor na aflição e o Senhor os libertou de toda angústia. É essa a confiança. Na aflição, grite pelo Senhor. O próprio salmo, num outro salmo, vai dizer assim: de onde pode vir o meu socorro? De onde? O salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. É nele. Se você estiver aflito, o nosso socorro está aqui. É Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. É nele que está toda a nossa confiança. Então clamemos, gritemos na aflição pelo Senhor e o Senhor nos ouvirá. E na bonança nos dará a alegria plena. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,